Vamos estar abrindo nossas Bíblias lá em Atos. Atos capítulo 10. Versículo 34. Atos capítulo 10, versículo 34. Amém? Minha Bíblia vai falar assim: e abrindo Pedro a boca, disse: regocijamo-nos, pois verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Podem se assentar. Aqui Pedro vai falar, né? E abrindo Pedro a boca, e disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Nós podemos ver no mundo de hoje em dia, quando nós falamos acepção de pessoa, nós vamos ver e vamos entender que a acepção de pessoa é você desfavorecer uma pessoa e favorecer outra. Isso é acepção de pessoa. Uma pessoa humilde, uma pessoa que tem, vamos supor, baixa renda, você simplesmente deixa ela de lado, mas quando chega alguém bem apresentado e que tem boas finanças, você simplesmente exalta ele. Isso é uma acepção de pessoa. E no mundo de hoje, nós não podemos ver que não é diferente, que em nosso meio e no mundo afora tem muito isso, acepção de pessoa. Muitas pessoas chegam e falam assim: mas eu fui tão desprezado quando eu cheguei naquele lugar. Mas quando fulano chegou, ele botou ele lá em cima, faltou botar um tapete vermelho, né? Mas hoje o Senhor vem falar aos nossos corações. Confesso que essa palavra já está há muito tempo no meu coração e está difícil falar essa palavra, né, pastor? A luta foi grande, foi muito impedimento, né? Muito desmarcamento, né? Que o pastor escalava eu e nós desmarcava por algum motivo. Mas hoje o Senhor vem falar de acepção de pessoa. E quando ele toca no meu coração, eu simplesmente solto. Eu não ligo para a pancada, não ligo se o irmão vai ficar de cara amarrada para mim. Mas eu tenho que falar, porque é melhor o irmão ficar de cara de lado para mim que Deus ficar. Eu acho melhor Deus ficar atento a mim e o irmão ficar de cara amarrada para mim. Mas eu vou falar o que Deus mandar. E a acepção de pessoa é como eu falei, é você desfavorecer alguém, favorecer alguém pelos seus status. Mas Deus vem a falar hoje no nosso coração que Ele não faz acepção de pessoa. Não é porque você tem um carro do ano que Ele vai te aceitar no céu. Não, não é por isso. Não é pelo que você tem, mas sim pelo que você é. Isso é o Deus que nós servimos. Ele quer você do jeito que você é, simples, na sua humildade. Não é pelos status, não é pelo seu bem material que você tem em casa que Ele vai te aceitar no céu, mas simplesmente por você ser o que você é. Isso é ser uma pessoa generosa, é você entender o amor de Deus, que Deus veio à terra simplesmente para mostrar como de base. Ei, olha para mim, a base é eu. E muitas pessoas estão falando assim: eu não vou para a igreja por causa de ciclano, por causa de fulano. Mas a base não é ciclano e nem fulano, mas sim Jesus Cristo que é a base. Enquanto você estiver olhando para pessoas aqui terrenas, simplesmente você não vai achar a igreja perfeita, porque a igreja perfeita tinha lá no céu, a igreja perfeita, o pastor perfeito que era Deus, mas mesmo assim Satanás se rebeliou naquela igreja. Então eu te falo uma coisa: você não vai encontrar a igreja perfeita enquanto você estiver olhando para o homem, mas se você estiver olhando para Cristo, você simplesmente vai caminhar na caminhada, o tempestade vai passar e você vai ser como aquela casa edificada na rocha. Pode passar a tempestade que for, você permanece de pé. E muitas pessoas já parou na caminhada, já parou na fé. Sabe por quê? Porque ouviu a mesma palavra que você ouviu um dia, mas edificou a sua casa na areia e passou o vendaval e foi grande a sua queda. Mas você hoje ainda está aqui, você ainda está de pé. Aquela palavra que você ouviu lá no passado, você botou em prática hoje, porque assim a palavra de Deus vai falar: aquele que botar em prática minhas palavras permanece de pé como aquela casa edificada na rocha. Então nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, muitas pessoas se foram e nós permanecemos firmes com o Senhor.
Se nós permanecemos firmes com o Senhor, é porque nós ainda estamos edificando a nossa casa na rocha. É porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus e botando em prática. É porque nós estamos ouvindo e botando no nosso coração e falando assim: ei, vou ficar mais um ano, vou perseverar mais um ano. Mas quando nós voltamos para a palavra, nós vamos ver, eu estudando um pouco a respeito dos judeus, ele não se dava bem com o samaritano, que era próximo dele. E imagine com o gentil ele nem considerava como gente. Em Samaria, quando os judeus vão fazer viagem que tinha que passar por Samaria, eu em meu coração e na minha mente, no meu pensamento, eu vejo muitas pessoas, judeus, conversando, falando, e falam assim: nós temos que ir para tal lugar, mas o lugar mais perto, para chegar nesse tal lugar mais perto, nós temos que passar por Samaria. Eles falavam assim: por Samaria não, eu prefiro pegar um atalho mais longe, rodear Samaria, para chegar lá no meu destino. Porque eles não consideravam o samaritano. Então eles passavam ao redor de Samaria, para não passar por dentro, porque eles achavam que se passasse pelo meio, ou então tivesse contato com um samaritano, eles se tornavam impuros. Então nós vamos ver que Jesus vai descer na terra e vai quebrar logo esse preconceito, porque Jesus vai passar não pelo lado, mas pelo meio de Samaria. E ele não passa somente pelo meio, mas ele para lá em um poço que tem lá. E ele também não só para, mas ele espera alguém para conversar, para ter um diálogo, para ter uma conversa. Então nós podemos ver que o quê? Que a base é Jesus Cristo. Ele não faz acepção de pessoa. Aquilo que você despreza, ele valoriza. Aquilo que você deixa de lado, ele pega e recicla e bota como um vaso novo. Então, nós não podemos fazer acepção de pessoas simplesmente porque chegou uma pessoa, vamos supor, um mendigo na minha porta. Eu simplesmente fecho a minha porta e falo: ei, não tem ninguém aqui não, vai embora. Mas quando chegar uma pessoa de alto status lá na minha porta, eu simplesmente vou correr, vou abrir a minha porta, vou pegar aquelas taças que está lá morfando e limpar ela e oferecer para ele. Está errado. O Senhor hoje te fala: está errado, não faz acepção de pessoa. Abra a sua porta para o mendigo também. Se você vai abrir para uma pessoa que tem altos status, abra também para o mendigo, porque o Senhor fala: ei, diante de mim são todos iguais, não faço diferença pelo que você tem. Então nós podemos ver que Jesus Cristo vai passar pelo meio de Samaria. Mas aqui no texto que nós lemos, nós vamos ver que Pedro se encontra na tua casa. Ele vai subir, a Bíblia vai falar que ele vai subir para o terraço para fazer as suas orações. Quando ele vai subir e fala que é quase o meio-dia, hora do almoço, então Pedro, ele vai ter uma visão. O Senhor pega Pedro e dá uma visão para Pedro, e a visão é um vaso, um lençol, e as 4 pontas do lençol amarrada, e desce do céu até Pedro. E ali uma voz fala: abra e coma. E ali dentro daquele lençol tinha todos os tipos de animais que se rasteja na terra, estava ali dentro. Então Pedro vai falar: Senhor, não posso comer. Desde a minha mocidade eu não como animal impuro. Então isso se repite por 3 vezes e Pedro simplesmente nega aquilo ali. Então o lençol sobe. E Deus vai falar: ei, por acaso não torna puro aquele que eu edifico? Mas Pedro fica com isso na cabeça. E nós voltamos um pouco o texto. Nós vamos ver que Cornélio, em oração, um anjo aparece para ele e manda ir buscar Pedro. Então Cornélio envia servos para ir buscar Pedro. Mas servos que não é samaritano e nem judeus, é gentios. Então quando chega lá na casa, o anjo vai falar para Pedro: ei, tem alguém te chamando aí. Mas Pedro está angustiado ainda com a visão. O que é que será que o Senhor queria me dizer? Mas o anjo aparece e fala assim: Pedro, apareceu gente te chamando aí, você não vai brigar, como se fosse, não vai brigar, vai com ele. Então Pedro desce: ei, está aqui quem você procura. Então Pedro simplesmente vai com aquelas pessoas, mas questionando: o que é que vocês querem comigo?
Porque Pedro, nós vamos ler Pedro é meio raivoso, Pedro é meio brabo, Pedro é, né, dente por dente, vamos dizer. Então Pedro, ele é meio nervoso. Pedro, o Senhor já sabe de Pedro, o seu potencial de Pedro. Então Pedro, ele vai perguntando: o que é que vocês querem comigo? E aqueles homens vão falar assim: não, meu chefe Cornélio mandou vir buscar a ti. Aí só vai tratar com ele lá, nós não sabemos o que é que ele quer contigo. Então Pedro, ele ouve a voz do anjo e vai. Ele acolhe aquelas pessoas na sua casa. No dia seguinte, ele parte para a casa de Cornélio. E a Bíblia vai falar que quando ele chega na casa de Cornélio, já tem uma multidão. Então Cornélio já preparou um culto, e o pregador é Pedro. Então já tem uma multidão lá esperando Pedro, e Cornélio está com muita alegria. Mas o interessante é que Pedro, o homem, é meio valente mesmo, né? Que quando ele entra na casa, ele vai falar. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia juntado. E disse: vos bem sabe que não é lícito a um homem judeus a juntar-se, a chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chama como ao imundo. Então ele está falando aqui, né? Eu estou entrando, mas você sabe muito bem que eu não se misturo com gentio, né? Não se misturo com samaritano, e ainda mais com gentio, né? Ele não considerava nem como gente, mas como a visão que ele viu lá atrás e como a ordem do anjo, ele vai fazer conforme o Senhor manda. Então quando ele chega lá, tem uma multidão já te esperando, já tem um culto preparado, e o pregador era Pedro. Então Cornélio vai falar que apareceu um anjo e mandou chamar Pedro para que ouvisse o que Pedro ia dizer. Então Pedro começa a pregar a palavra do Senhor naquele ambiente. Então quando Pedro começa a pregar, e vai pessoas, vai judeus com Pedro, acompanha Pedro. Eu não falo a quantidade, não sei se era um, não sei se era dois, acompanha Pedro. Então Pedro começa a pregar para aquela multidão. E quando Pedro começa a pregar, ali o Espírito Santo de Deus desce naquelas pessoas, e aquelas pessoas começam a falar em língua, e Pedro vai ver. Aí vai vir um texto que nós lemos. Pedro vai ver e vai falar assim: e abrindo Pedro a boca e disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Então nós podemos ver que o gentio é batizado com o Espírito Santo. E Pedro diga mais: quem impede de ser batizado nas águas? Se ele lá de cima batizou com fogo, batizou com língua, repartido com o Espírito Santo de Deus, quem sou eu para falar que ele não pode ser batizado nas águas? Então Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia fala que aquele que faz acepção de pessoas está pecando. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós temos que tratar todos como igual forma, como o Senhor trata eu e você. Nós somos gentios, mas o Senhor abriu nossas mãos e falou: venha. O convite foi para um certo povo, mas o povo simplesmente não quis ouvir a palavra de Deus. Mas hoje nós estamos aqui com os ouvidos atentos, ouvindo a palavra de Deus e falando assim: ei, eu sirvo um Deus vivo, eu sou gentil, mas eu me torno filho de Deus. Quando eu me levantei a minha mãe e falei assim: eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador, você se torna sacerdote da sua casa. O véu foi rasgado de cima a baixo. Hoje você é sacerdote da sua casa. Então não fazer acepção de pessoa é simplesmente você levantar a cabeça e falar assim: ei, eu vou dar para fulano, mas eu também vou dar para ciclano. Ei, eu vou dar um bom dia para o mendigo e vou dar um bom dia também para o presidente. Eu vou dar um bom dia para o camelô de rua e vou dar um bom dia para o dono do shopping ali, vamos supor. Isso é não fazer acepção de pessoa. Você tratar cada um conforme e igualmente, não ter diferença. Então nós podemos ver também que na palavra do Senhor, lá em Atos 13, vai falar assim: no sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquilo, a multidão ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer:
contrário do que Paulo dizia. E o que insultaram, porém Paulo e Barnabé fala com mais coragem ainda a ele, disseram: é necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que são judeus, mas como vocês não querem aceitá-la, acha que não merece receber a vida eterna. Agora nós vamos anunciar a palavra aos que não é judeus, pois esta é a ordem que o Senhor Deus nos deu, o céu do povo. Eu coloquei você como luz para todos o povo, a fim de que vocês levem a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. Então a vida eterna, hoje nós garantimos a vida eterna, porque Deus não faz acepção de pessoa. É como a palavra de Deus falou aqui, a palavra dele foi direcionada para um certo povo, mas esse certo povo simplesmente virou as costas para o Senhor, virou as costas para a sua palavra. Mas tem um povo gentil que ainda não virou as costas, simplesmente está com seus ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus. É como aquele convite, aquela palavra do rei, que fala que fez o convite para o seu filho, que ia casar, e mandou chamar. O convite foi direcionado para um povo, mas quando chega lá, em certo povo, ele vai falar assim: não, eu tenho uma junta de boi, que eu acabei de comprar, eu tenho que ir lá dar uma olhada, eu comprei um terreno, eu tenho que ir lá ver. Mas aí quando aquele servo volta para aquele rei e fala: ei, simplesmente negaram o seu convite, não quer vir para a sua festa, não quer vir para o seu banquete. Então ele fala: volta lá, e o que você achar no meio da trilha, você chama, e aqueles que aceitar e alegrar, vem comer com o meu banquete. Então estes somos nós, aqueles que estavam lá, que foi direcionado o convite, não quis, mas o Senhor então faz os convites para nós, para o mundo inteiro. Quem aceita, você que está aqui hoje, você aceitou lá atrás esse convite, e você que não aceitou, você pode aceitar hoje esse convite e falar assim: ei Senhor, eu estou contigo e não abro, eu estou contigo e eu quero participar dessa ceia, eu quero ter essa vida eterna com o Senhor, eu quero ter essa vida lado a lado contigo. É como aquela pessoa, é como Bartimeu no meio do caminho. Quando nós vamos trazer para o dia de hoje, uma pessoa que fica no meio do caminho pedindo esmola, é uma pessoa que está cheirando mal, uma pessoa que está com capa naquela época. Imagine na época de hoje, uma pessoa que está com capa, está com lençol, está morando em rua, está em situação pecuária. Mas entenda uma coisa, que Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoa. Você pode chegar com o melhor perfume, como aquela mulher do vidro de alabastro que derramou sobre a sua cabeça, mas você também pode chegar fedendo, que eu acredito que Bartimeu, naquela situação que estava, ele não chegou com um bom cheiro, mas ele volta com bom ânimo, porque o nosso Jesus Cristo não faz acepção de pessoa e cura aquele homem logamente. É como as pessoas estão falando, fica falando mal. É como Zaqueu, como a pastora falou aqui na pregação dela. Zaqueu sobe de uma árvore e Jesus Cristo fala: ei, convém eu hoje posar na sua casa. E as pessoas falam: ei, ele não sabe quem é ele, porque se ele soubesse quem era ele não entrava na casa dele, ele não posaria na casa dele. As pessoas vai falar, mas entenda uma coisa: Jesus Cristo não faz acepção de pessoa. Você pode ser um ladrão, você pode ser o que for, mas o Jesus Cristo está lá na porta batendo. Se você abrir, ele entra e vai ceiar com você. Basta você só abrir, abra e não faça acepção de pessoa, que Jesus Cristo está nas portas. E muitas pessoas vão julgar, muitas pessoas vão apontar, como Bartimeu. Muitas pessoas apontou, mas entenda uma coisa, que quando Jesus Cristo bota o pé na casa de Bartimeu, o pecado que está lá não suja Jesus Cristo. É ao contrário, Jesus Cristo, quando bota o pé lá, o pecado é limpo, o pecado é tirado, o pecado é saído daquela casa e entra a salvação. Sabe por que entra a salvação naquela casa? É porque Jesus Cristo não faz acepção de pessoa. E quando você estiver fazendo acepção de pessoa, Jesus Cristo não chega no lar de muitas pessoas aqui, porque Jesus Cristo quer usar você para entrar no lar de muitas pessoas aqui na terra. Jesus Cristo quer entrar na vida de muitas pessoas através de mim e de você. A Bíblia vai falar que os anjos queriam semear,
tinham vontade em seu coração de fazer essa obra, mas essa obra foi dada a mim e a você. Se nós fazermos acepção de pessoas, como é que Jesus Cristo vai chegar no mendigo? Como é que Jesus Cristo vai chegar na pessoa de baixa categoria? Como é que Jesus Cristo vai chegar nas pessoas que estão fedendo, se eu faço acepção de pessoa? Aprenda com Jesus Cristo, aprenda com a base que é Jesus Cristo. Jesus Cristo não fazia acepção de pessoa, não importava a situação que você estava, a palavra de Jesus Cristo chegava até ele. Porque hoje nós falamos, se nós vemos uma pessoa meio bêbada no meio da rua, nós falamos, pastor, por outra rua que ali tem um bêbado. Está errado. Está errado, nós temos que plantar a semente, nós temos que lançar a palavra. Nós não temos que fazer acepção de pessoa, não é pegar uma pessoa sadia que está cheirando bem e falar de Jesus Cristo para ele. Ei, e aquele que está lá jogado, como é que vai ficar? Quem vai falar de Jesus Cristo para ele? Se nós fecharmos a nossa boca, quem é que vai falar? Nós temos que ser usados, deixar ser usado pela palavra do Senhor. Quando a Bíblia fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não é a sua vontade que tem que prevalecer, é a vontade do Senhor. E quando o Senhor falar, vai, não é como Pedro que ele foi, mas foi a pulso, mas ele viu a glória de Deus descer naquele povo e falou assim, ei, eu agora sei que Deus não faz acepção de pessoa. Quer ver o extraordinário do Senhor? Não faça acepção de pessoa. Quer ver o agir de Deus? Faça o mandamento do Senhor. Siga a linha reta. Porque nós vamos ver o extraordinário do Senhor. Muitas pessoas, uma pessoa chega aqui e bota as mãos sobre um enfermo e ele é curado. E a pessoa fala assim, eu queria, pastor, queria ter aquele dom. Eu queria ter aquele dom, botar as mãos sobre os enfermos ser curados. Mas você não sabe o sacrifício que aquela pessoa paga para chegar àquilo. Nós queremos só as maravilhas, mas nós não queremos o trabalho. Pensa comigo, se você for uma pessoa que botar a mão sobre os enfermos, você está dormindo na sua casa lá de madrugada, bate um lá em sua porta enfermo, você vai ter que levantar, porque o dom que Deus dá, você tem que usar. Não é simplesmente bater a porta, hoje eu não vou, não é assim. Deus dá, você tem que ter o trabalho para que ganhar aquilo. As muralhas caiu, mas ele teve que rodar ao redor da muralha para a muralha cair. Tem um trabalho para fazer para ganhar. Ana vai orar bastante para ter a sua bênção. Tem um trabalho. Então, não fica pensando que é de mão beijada. Tem um trabalho até chegar onde você quer. Se você quer ser algo, é que nem o pastor Roberto fala. Quanto mais você quer, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, quanto mais você quer aproximar do Senhor, então sacrifica. Quanto mais você sacrifica, mais você aproxima dele. Quanto mais você santifica, mais você vai aproximando do Senhor. Então, santifica. Nós vamos santificar todos os dias. Vamos orar. Quando levantar de seu quarto, dobra o joelho, dá um bom dia para o Senhor. O primeiro bom dia é para o Senhor. O segundo bom dia, aí você escolhe para quem você quer dar. Não dá o primeiro bom dia para isso daqui. Dá o primeiro bom dia para o Senhor, porque é Ele que te protege. A Bíblia vai falar que Ele não dorme e nem bosteja. Está 24 horas de olho em você te protegendo. E nós levantamos. Está doendo aqui também, irmão. Pode ficar tranquilo que está doendo aqui também. Nós levantamos e nós não damos um bom dia para o Senhor. Nós pegamos o celular e nós vamos ver os status, que é as mensagens que caiu. E está errado isso. O Senhor hoje fala, vamos dar o primeiro bom dia do nosso dia para o Senhor. Porque você está sadio e com saúde até aqui, é porque o Senhor te ajudou. É porque o Senhor botou as suas mãos protetoras sobre as suas vidas. Então vamos dar o primeiro bom dia. Levanta, dá o primeiro bom dia para o Senhor. Fala com Ele, entrega o seu dia na mão dele, para tu ver a diferença. Que você dava o bom dia primeiro com o celular, e você vai comparar com o bom dia que você deu para Deus, e você vai ver seu dia. Você pode passar até angústia, mas o interessante, pastor, é que quando vem essas lutas, você passa com uma tranquilidade. Hoje lá no meu serviço o trem foi feio, mas eu passei de uma tranquilidade, e o negócio, né, a tempestade fechando lá, e Giovana tranquilo. Mas isso é por quê?
porque nós dá o primeiro bom dia para o Senhor. Senhor, estou indo trabalhar, mas eu entrego nas suas mãos esse dia. Toma eu nas suas mãos, me leve na sua santa segurança e me traz na sua santa segurança. E se precisar me usar, usa-me naquele lugar. Usa minha boca para falar do seu amor, para falar de sua misericórdia. Então, isso é dar um bom dia para o Senhor. E você vai ver como o seu dia vai mudar totalmente. Aqui uma pessoa já ouviu falar aqui, né, que um bom dia faz a diferença na vida daquela pessoa que está recebendo aquele bom dia. Imagine na vida do Senhor. O Senhor vai se alegrar. Isso é meu filho, está me dando bom dia, e acabou de acordar, está me dando bom dia, está falando comigo. Então, isso é espiritual, irmão. Isso é grandioso. Isso é tão grande, isso é tão bom para a sua vida, você não sabe o tanto. O inimigo vai fazer de tudo. O telefone vai tocar, vai chegar gente na sua casa. Quando você for falar com Deus, ignora um pouquinho, tira um tempinho para o Senhor, para você ver que a sua vida vai mudar totalmente. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.